aqui é o Fernas e vamos mais um vídeo aí do VTM V5, tá? Vamos falar do clã Caitiff. Clã Caitiff? É, o sem clã. Então, vamos explicar isso direito, porque não é um clã, né? A ideia é o seguinte, o livro básico, livro de regras da quinta edição, ele apresenta acho que são sete clãs, né? Sete opções de clãs para você escolher como personagem, tá certo? Então ele apresenta para você, ó, você tem que pegar um clã. E aí os clãs que tem, ó, Bruhá, Gangrel, Malkavian, Nosferatu, né? Toreador, Tremer, Ventru. Tem essas sete opções. Só que aí ele vem lá e apresenta mais duas, tá? Existe o Caitiff e o Sangue Fraco, o Finnblood, né? E esse que é o ponto, né? O Caitiff, obviamente, ele não tem clã. A ideia tem aquelas sete opções que são clãs, né? Apesar de ter a discussão aí, brincadeira com o Tremere, mas enfim, você tem os sete lá, aquelas sete opções. Mas aí você vai ter duas opções que claramente são opções de que você não tem um clã, tá certo? Porque você vai colocar lá na linha da sua ficha de personagem qual é o seu clã, você vai escolher pode escolher uma dessas duas opções, mas nas duas você não tem um clã. Uma delas é, eu sou um Caitiff, eu sou um vampiro normal, eu sou um vampiro de 13ª geração ou mais velho, mas eu não tenho um clã, tá certo? E aí eu tenho vantagens e desvantagens por não ter um clã em si. Ou então eu vou ser um sangue fraco, e aí eu nem sou um vampiro direito, tá? E aí é o tema do próximo vídeo. Vamos falar de Caitiff aqui. A ideia do Caitiff é que ele pode ter duas origens, assim, né? A ideia é essencial em termos de arquétipos, né? Mas a ideia que o livro sugere. Mas a ideia central é que ele é um pária, tá? Ele é um pária da sociedade por algum motivo, seja porque o clã que ele foi mordido ali, abraçado, e se transformou dentro daquele clã, o clã não quer mais ele e repudiou ele. Às vezes, quando ele estava no começo, ainda estava sendo abraçado, mal aprendeu os poderes do clã, ou mesmo quando ele já estava já um tempo naquele clã, ele foi, digamos assim, abandonado pelo clã, ele não faz parte do clã, então, portanto, ele politicamente e socialmente, ele é um pária, né? Ou ele nunca fez parte, tá? Ele simplesmente foi abraçado por aí, ninguém sabe direito o que aconteceu, e pronto, né? E normalmente esses Caitiffs, eles acabam não dando muita bola para a ancestralidade deles, né? Quem foi que mordeu, da onde que veio. Não há um antediluviano, obviamente que o antediluviano que criou os clãs no lore, né? Os antediluvianos, né? Então, assim, não existe uma ligação direta a nenhum antediluviano, não existe uma ligação direta a um clã específico. Portanto, esse Caitiff, ele vai ser mecanicamente falando, lembrando que esse vídeo não é de lore, é de mecânica, ele mecanicamente falando, ele é como se fosse um ser sem nenhum clã, tá? Ele é totalmente um vampiro do assim, monte o seu vampiro, né? Ah, não gostou de nenhuma dessas combinações aqui? Monta o seu, ó, pega isso aqui, põe aqui, faz isso, faz aquilo, né? Sabe aquele tipo de restaurante que você vai e fala assim, tem esses 10 tipos de comida aqui, mas tem lá, monte seu prato, né? E aí você vai lá e monta do jeito que você quer. Então é isso o Caitiff, tá? Faça o seu vampiro do jeito que você quer. A ideia da mecânica, a essência da mecânica, né? Mas isso tem um custo. E o jogo do vampiro o custo, obviamente, vai para o lado social e mental, onde ele vai ter penalidades. Inclusive, o próprio livro fala para que os narradores ponham de 1 a 2 dados em todos os testes sociais que o vampiro faça, né? Que o Caitiff faça aí nos jogos em si, né? Ele fala que são algumas desvantagens, tá? Uma das desvantagens é porque ele não tem uma maldição, né? O Caitiff não tem a maldição de clã e ele também não tem a compulsão. Então essas são duas qualidades muito boas para o Caitiff. Não ter nenhuma maldição, né? E não ter a compulsão quando está tudo errado lá na falha crítica do dado. Ou seja, ele ganha duas qualidades que são incríveis para um vampiro, tá certo? E ele também ganha uma qualidade que é que ele pode escolher qualquer disciplina, tá certo? Ele pode escolher disciplinas à vontade, ele pode comprar as disciplinas que ele quiser,
tá certo? A única coisa que eles falam é que precisa ter um link de história para que ele tenha provado o sangue daquele tipo de disciplina pelo menos uma vez, para ele poder aprender a usar aquele tipo de disciplina, tá certo? Mas de forma geral, ele tem essas três qualidades. Ele pode aprender qualquer disciplina, ele não tem nenhuma maldição e ele não tem nenhuma compulsão. Então são três incríveis qualidades. E aí é por isso que ele precisa ter defeitos, né, que são muito fortes, tá certo? Um dos defeitos dele é que, tudo bem, ele pode comprar qualquer disciplina, porém, todas elas possuem custo de 6. Né? Normalmente, quando você faz com XP, você evolui disciplinas com XP, porque na ficha de personagem você pega 2 pontos numa disciplina, 1 ponto em outra disciplina, tá certo? E você também pega 1 ponto aí de uma disciplina que vem do seu predador. Tá? Então você vai ter ali 4 pontos em disciplinas, mas é sempre 2 numa, uma numa outra, e aí tem o pontinho da do predador, né? E você tem, obviamente, pontos de XP que você pode colocar no seu personagem. E quando você compra uma disciplina do seu clã, é um multiplicador de 5 vezes o custo. Então, por exemplo, se você quer comprar, digamos que você tem 2 disciplinas no seu clã e você quer comprar a terceira, né, na criação do seu personagem, que é o nível 1 da terceira, você vai gastar 5 pontos. Ah, quero comprar o nível 2, então é 2 vezes 5, são 10 pontos. Então é isso que você vai fazer. Para o Caitiff, comprar qualquer disciplina custa 6 ao invés de 5, tá certo? Para um vampiro de clã, custa 5 quando é do clã e 7 quando não é do clã. Para o Caitiff, é tudo no meio termo. Tudo custa 6, tá certo? Então, obviamente, é uma desvantagem para o Caitiff essa questão de ser 6 pontos, tá? Não é uma desvantagem ultra pesada, porque evolução nesse jogo do vampiro é algo muito lento e vai pegar mais ali na criação do personagem se ele quiser gastar ponto de XP para evoluir ficha, para evoluir disciplina. Mas se você está jogando com vampiros muito jovens, isso não vai fazer tanta diferença no seu personagem, tá certo? Ainda mais podendo escolher as disciplinas que você quer e não as do clã. Tá? Então é uma desvantagem ela ser um pouco mais cara, mas também não é nada assim, ó meu Deus, né? Nada proibitivo, né? Ao que é realmente uma desvantagem grande é que eles têm uma falha, tá? Que ele precisa colocar no personagem, todo cativo tem, que eles não podem comprar pontos positivos de status, né? Nas qualidades e defeitos, né? Você pode ter defeito de status, ou pode ter qualidade, mas status é uma qualidade possível que te ajuda a ser bem recebido entre a comunidade dos Kindreds, né? E o Caitiff não pode comprar pontos em status, tá? Ele é proibido de comprar pontos em status na criação do personagem. Ele pode adquirir isso ao longo de XP ou com storytelling, com roleplay, blá, blá, ao longo da crônica, mas ele não pode comprar na criação do personagem. Isso é uma desvantagem já um pouquinho maior, mas também nada demais, tá? Porque muita gente não compra pontos de status, principalmente quando você está fazendo personagens jovens, tá certo? Mas ainda assim, aí é uma desvantagem já mais significativa, tá? Mas aí tem a que eu acho mais grave de todas, que é o que eles falam no livro, que o storyteller, né, o narrador, pode sempre impor 1 a 2 dados de penalidade em testes sociais contra outros vampiros, quando o Caitiff jogar. São só sociais, tá? Então, assim, se ele tentar falar com outro vampiro, qualquer que seja, ele sempre vai ter de 1 a 2 dados de penalidade por ele ser um Caitiff, por ele ser desrespeitado como um todo na comunidade vampírica, tá? Vão dar menos bola para ele. Então, se ele rola uma lábia ali contra um outro vampiro, eles já jogam ali, ó, 2 dadinhos para baixo, 1 a 2 dadinhos para baixo no teste dele. E eu normalmente, dependendo da situação, botaria 2 dados mesmo, tá? Se é um dentro da própria coterie, do círculo ali, possivelmente um dadinho. Mas se é fora, né? Se é ali com o príncipe, com os primogênitos e coisa assim, eu botaria certamente 2 dados de penalidade para qualquer teste ali social, tá certo? Então essa é a maior maldição deles, é eles serem párias, eles serem ali largados pela sociedade, tá certo? E aí tem os estereótipos do livro, né? Que tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 estereótipos,
mas que eles estão essencialmente em dois grupos, tá? Tem um aqui que é o criado nas ruas, né, onde é provavelmente uma pessoa ali de origem mais simples, que viveu ali da brutalidade das ruas, né, e cresceu ali na pobreza, mas sobrevivendo literalmente nas ruas, né, e essa pessoa acabou sendo abraçada ali por um vampiro, né. Existe o que sobreviveu de abusos, né? Ou que realmente teve uma vida muito difícil, que é o helplessly overestimated, que é bem a ideia de o caitife muitas vezes procura pessoas que são fortes, né? Fortes mentalmente, fortes, resilientes, né? É a palavra mais correta, né? A pessoa apanha, 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 mas fica de pé, né? E o caitife busca esse tipo de pessoas porque eles, como vampiros, apanham muito, né? Para ficar de pé ali, apanham mentalmente muito. São párias. Então, muitas vezes eles acabam até superestimando a capacidade da pessoa de ser resiliente. Vão lá e pegam uma pessoa que sai de um relacionamento tóxico, ou de uma vida muito tóxica, muito difícil, alguma coisa assim, a pessoa sofreu pra caramba, aí você vai lá e abraça essa pessoa, ele fala, ele aguenta a dor. Então ele vai ser um bom caitife. Só que muitas vezes esse cara já não estava aguentando, né? E aí ele vira um caitife e a eternidade dele fica uma maldição muito intensa, tá certo? E tem alguns assim que são aqueles vampiros que foram abraçados e abandonados, que é o Unwanted Child, né? Que é o vampiro esquecido, aí não, que não querem, né? Que ele é abandonado pelo clã dele, fala assim, você aí eu não quero que você faça parte do meu clã, né? Pode ser um toreador que não é bonito, né? Foi abraçado por um toreador, mas ele não é bonito, e aí ele é largado pelos toreadores, ou alguma coisa assim, dando um exemplo aí bem clichêzão, né? E tem, obviamente, os caitifes secretos, os secret caitifes, são aqueles que, às vezes, eles são um caitife, mas eles fingem estar ali dentro de um clã, eles participam daquele clã, mas na prática eles não são daquele clã, tá certo? Eles são meio que incorporados ali num clã, mas não se tornam exatamente membros daquele clã, internamente eles são sem clã, né? Que é a ideia aí. Então, assim, essa é a ideia geral do Caitiff. É óbvio que você, como narrador, pode trazer coisas diferentes em qualquer tipo de jogo. Você pode pensar que o Caitiff veio de um clã esquecido, alguma coisa assim. Não é o que o livro fala, tá? O que o livro fala essencialmente você tem que ser um pária, tanto é que você vai tomar essa penalidade de social, tanto de status quanto de dados, né? E você vai ter a questão das disciplinas serem mais caras. Em contrapartida, você tem as vantagens de não ter uma maldição, essa maldição são essas outras desvantagens. Você não tem compulsão, isso sim, isso é uma grande vantagem e não tem nada ali para compensar isso. E você tem acesso a todas as disciplinas, desde que você beba o sangue. E elas custam ali, intermediário entre 5 e 7, elas custam 6. Então, ou seja, é uma vantagem ali. No final do dia eu prefiro isso, ter todas as disciplinas e elas custarem um pontinho a mais de XP, né? Por nível, né? Uma vez a mais ali, né? Não é um pontinho a mais, é um pontinho a mais no primeiro nível, mas nos níveis mais altos você vai multiplicando. São 2 a mais, depois 3 a mais, depois 4 a mais, depois 5 a mais, né? Mas, enfim, é interessante, principalmente se você está pensando em personagens jovens que vão ter ali o nível 1, 2 ou máximo 3 de uma disciplina, você poder pegar as disciplinas que você quer pegar, são interessantes. Entretanto, o Caitiff, essa vantagem de ter as disciplinas quaisquer, reduziu-se em relação a V3 e a V20. Isso é importante, né? Eu já disse isso em vários vídeos. Que a versão da V5, os vampiros são mais fracos, tá? Eles não são tão fortes quanto na V3 e na V20, porque na V3 e na V20 eles tinham muito mais acesso às disciplinas, era muito mais fácil você ter vampiros com nível 5 em mais de uma disciplina. E aqui isso não existe, tá? Na V5 eu já disse isso várias vezes nos vídeos, é muito difícil de ter isso. Então você combar com duas disciplinas muito altas é muito complicado na V5, né? Então por isso que essa vantagem de você ter várias as disciplinas que você quiser, como o Caitiff, meio que vai um pouco pelo ralo nessa edição.
Porque era muito normal você pegar um Bruhá, por exemplo, na V320, e querer pegar potência com rapidez, que o cara dá vários ataques e todos eles muito violentos, né? Aí o Caetif falava assim, pô, legal, vou fazer isso que o Bruhá faz e ainda vou botar fortitude para ser igual o Gangrel e aguentar porrada pra caramba, né? Então era muito comum você ver pessoas fazendo Caetif com potência, rapidez e fortitude, né? Inclusive o Altair lá jogou assim no Sol Negro, lá no canal. Então, assim, o cara, muita gente faz isso que era para ser o combo perfeito ali das disciplinas físicas, né? E na V3, na V20, você conseguia levar duas disciplinas ao nível 5 com relativa tranquilidade se você tivesse uma boa quantidade de XP sendo premiado na aventura. Na V5 você não consegue fazer isso. Você eventualmente vai levar uma para cima. E com a sua disciplina sendo mais cara do que as outras, vai tornar isso ainda mais complicado para chegar lá, né? Então o Caetif só funciona aqui se você consegue combar com níveis 2 ou nível 3 de disciplina, o que não é bem o caso, tá? Não funcionam direito os combos de nível 2 e nível 3, não são tão poderosos quanto os combos de nível mais alto. Então, assim, esse é um ponto que é uma vantagem também que não se preocupe muito narradores. Muito narrador gostava de proibir essas disciplinas. Não deixa o Caetif misturar essas tal. Eu não teria problemas numa campanha de V5, porque dificilmente ele vai conseguir fazer um combo violento com essas disciplinas aí. Tá certo? Esse vídeo foi um pouco mais longo, mas acho que deu conta do recado. E se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, rumo aos 1000 inscritos. Grande abraço, tchau, tchau.